Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade desse momento. Rogamos, Senhor, a Tua misericórdia para conosco. Não nos deixes entregues à nossa própria cegueira espiritual, Senhor. Guia-nos, ó Mestre Jesus, para que possamos em Teu nome espalhar a paz, a esperança e a caridade aos nossos irmãos. Há tantos corações necessitados e sofridos. Ajuda-nos, Jesus, a nos libertar das coisas superficiais que nos fazem mal, nos aprisionam a mente. Que a Tua luz, Senhor, e o Teu amor nos ilumine sempre. Sê conosco hoje e sempre. Assim seja. Do livro Jesus no Teu Dia a Dia, capítulo 69, Simplicidade. Em todos os aspectos de sua vida, busque a simplicidade. A simplicidade no falar, a simplicidade no agir. Busque a simplicidade principalmente quando está representando Cristo. Exigências, imposição de condições, vestimentas impecáveis não condizem com aquele que está representando o mais simples guia e modelo que a humanidade já logrou ter. Um ser que se vestia apenas da luz do próprio amor, simples, humilde, sem posses, desprovido de qualquer título de nobreza. Assim era Jesus. Por que estão a servir-se de uma parafernália sofisticada para falar dele? Ele sempre esteve no meio do povo, ele amava o povo. Que possamos nós, que desejamos servir em nome dele, também estar no meio do povo. Se não tem inteligência, ofereça amor. Se não tem dinheiro, ofereça amor. Se não tem cultura, ofereça amor. Para amar, são dispensáveis os diplomas e os títulos da terra. Basta amar. Ame com simplicidade. Seja simples no amor. Olá pessoal, boa noite. Prazer poder retomarmos aqui as nossas conversas, em reuniões públicas. E esperamos que hoje Jesus nos abençoe e nos proteja para que consigamos assim transferir de alguma forma um pouco daquilo que somamos, em termos de conhecimento, de estudo, e possamos nós compartilharmos, assim como toda atividade no bem o é, falando, ouvindo e certamente recebendo as inspirações e as benesses aí de cada um no envio das boas vibrações também nessa palavra. E essa noite nós vamos falar um pouco sobre um processo que é comum a todos nós, que é o processo de evolução, de transformação, mas que vem muito associado à nossa missão, aquilo que viemos fazer efetivamente nesse mundo. E nos parece que pela literatura que vamos hoje analisar aqui, à medida que nós vamos conhecendo e avançando nessa proposta de conhecermos ou identificarmos a nossa missão e darmos-lhe cumprimento efetivo, de alguma forma nós nos tornamos também, e parece, paradoxalmente, nós nos tornamos também um pouco solitários nessa tarefa, uma vez que temos aí uma grande quantidade de espíritos, segundo o próprio André Luiz já menciona, que não conseguem completar sequer parte da missão ou da tarefa que foram incumbidos quando aqui reencarnaram. Então, de alguma forma, a nossa ideia hoje, nosso conceito, é analisarmos se estamos nós realmente identificando aquilo que viemos fazer neste mundo. Santo Agostinho, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, já nos traz a melhor maneira de identificarmos, que é exatamente fazendo uma avaliação profunda, estudando-nos, conhecendo-nos. Segundo ele, narrava que enquanto vivia, passava boa parte do dia fazendo as suas coisas normais e ao final do dia fazia uma profunda verificação sobre o que havia feito. Se havia magoado alguém, se havia trazido algum tipo de transtorno para si mesmo ou para outrem, se havia cumprido as tarefas que Deus o havia incumbido. Mas como é que eu vou saber quais são as tarefas que Deus me incumbiu? Certamente, se estivermos associados
a uma atividade no bem, de fazermos o nosso trabalho da melhor maneira, tratarmos as pessoas com todo o amor possível, dedicarmos nosso tempo a fazer da melhor maneira ou entregarmos aquilo que de melhor temos, isso, sem dúvida alguma, já é o caminho para estarmos cumprindo aquilo que Deus nos incumbiu. Não é necessariamente fazer todo dia um trabalho assistencial. Se não for, obviamente, da nossa forma, o nosso objetivo, a nossa forma de levar a vida, não é todo dia dar uma atenção específica a essa ou aquela pessoa, a não ser que isto esteja sendo feito com todo o desvelo, todo o amparo e toda a necessidade daquele momento, nós conseguimos sim identificar desde que façamos uma análise bem sincera, bem honesta. Não é aquela que se dedica muitas vezes, eu mereço, por exemplo, uma viagem. Sim, muitas vezes nós merecemos, mas muitas das vezes a melhor análise é identificar se precisamos daquele descanso naquele momento ou não. Se estamos, na verdade, muitas vezes querendo postergar, ou protelar alguma outra demanda que precisamos dar conta e queremos sempre jogar para frente, na procrastinação que fazemos sobre tantas coisas, mas em especial do nosso processo evolutivo. Nesse sentido de pensarmos se estamos realmente identificando e nos conhecendo e tornando-nos melhores por esse motivo, convém lembrar aqui da pergunta 243 do livro O Consolador, obra essa de psicografia de Chico Xavier, trazida pelo benfeitor Emmanuel, em que ali há um detalhe importante em que Emmanuel menciona que Jesus teria sido um espírito nessa escala evolutiva sobre a qual todos nós estamos dedicados a passar, a enfrentar, mas que ele teria feito isso num caminho mais reto, por assim dizer. Jesus teria sido um daqueles espíritos que tendo a opção de seguir pelo caminho que muitas vezes nós optamos, dos erros, dos fracassos, e dos fracassos, na verdade, por abandono das questões das leis divinas, e de retornarmos para esse caminho, Jesus, usando o seu livre-arbítrio, amadurecido a cada vez mais, teria feito essa opção, teria feito esse trilhar, sem sair muito do rumo. Certamente deve ter se equivocado em várias das experiências que teve, mas os equívocos, na verdade, talvez com um espírito mais disciplinado, mais voltado, o que não o torna diferente ou especial. Sem dúvida, outros tantos também assim o fazem, de forma disciplinada, de forma assertiva, tentando seguir esse caminho central, esse caminho que direciona, a menor distância entre dois pontos é a reta, como dizem os matemáticos. Nesse caso, nós estaríamos aí pensando que o menor caminho entre um processo de início de evolução até chegar na divindade, certamente Jesus teria encurtado, seguindo esse caminho mais curto. Mas por que nós, então, muitas vezes optamos, por que os espíritos optam por outros caminhos, que não sejam o caminho do bem? Kardec fez essa pergunta no Livro dos Espíritos, quando ali na questão 121 faz essa menção, e a resposta dos espíritos é tranquila quando respondem com outra pergunta. Não têm eles livre-arbítrio? Não temos nós livre-arbítrio? Não temos nós condição de avaliarmos, identificarmos esses enganos, esses equívocos e diminuirmos o tempo, ou pelo menos as experiências mais endurecidas que a vida muitas vezes nos faz ter por conta de nosso próprio abandono dessas oportunidades? Então, embora cada um tenha um ritmo, nós sabemos que muitos são resistentes, ou ainda assim querem, na verdade, permanecer muitas vezes nas atitudes sombrias, dificultosas, que vão fazer, obviamente, acabar vindo por uma lei de causa e efeito, algum tipo de reação que os torne, na verdade, mais endurecidos. Então, abandonar esse ciclo vicioso, como se bem diz no mundo moderno, embora cada um tenha um ritmo, nós precisamos identificar que nós temos a oportunidade, por exemplo, hoje de reencarnarmos. E isso é uma questão muito importante. Porque se estamos todos num ritmo, vamos pensar numa maratona, cada um num início, uns começando a correr, outros já concluindo uma maratona, outros no meio dela, os níveis de cansaço, os níveis de desistência, os níveis de força de vontade são muito distintos, são muito diferentes mesmo. E nesse sentido, é bom que nós identifiquemos. Nós dificilmente vamos saber aonde nós estamos. Estamos no comecinho da jornada? Já andamos um pouco? Estamos no meio? Estamos para o fim? Se certamente sabemos que não estamos para o fim, obviamente imaginando que lá no final dos 42 quilômetros de uma maratona estariam ali os espíritos puros que jornadearam por todos esses
séculos, milênios de encarnações sucessivas, abandonando o aspecto material para esse avanço espiritual, nós podemos imaginar que estamos todos num esforço constante de desistência. E isso provavelmente vai começar ali a acontecer por volta do 10º quilômetro, quando alguns já começam, principalmente os principiantes, começam a desistir daquela sequência de corrida, já não querem mais, ou desistem, ou pensam que não vão dar conta do recado. Nessa ideia, Deus, obviamente, em sua sabedoria perfeita e plena, identificou nas encarnações a oportunidade de nós convivermos então com outros tantos corredores. Dentre os muitos motivos pelos quais nós encarnamos, e essa talvez tenha sido a opção divina para fazermos crescer, encarnarmos, termos contato com a matéria, voltarmos, encarnarmos novamente, voltarmos, um dos motivos, um deles, não é nosso objetivo hoje traçar a respeito desse assunto, tratar desse assunto, mas obviamente um dos motivos que a matéria nos proporciona é que nós podemos conviver com seres incríveis, com almas genuinamente boas e espíritos, obviamente, ainda voltados às maledicências. O mundo em que vivemos é assim. Quando tivemos a oportunidade, por exemplo, de conviver com Chico Xavier, quando tivemos a oportunidade de conviver com Gandhi, quando tivemos a oportunidade de conviver com Teresa de Calcutá e outros tantos nomes que trouxeram força, Francisco de Assis, encarnado, todos esses homens trouxeram luz a este mundo, ao passo que muitos trazem trevas. Então a experiência de nascermos aqui, renascermos, nos dá a oportunidade então de nós convivermos. Diferente das narrativas que são feitas, por exemplo, nos mundos espirituais, em percebemos que há um certo alinhamento. À medida que se evolui, você passa a conviver com espíritos que já têm mais ou menos o seu processo evolutivo. Óbvio que se dedicam aí, vão sair em avanços, em trabalhos para auxiliar espíritos inferiores ainda, mas já há uma espécie de comunidade que se forma, que pensa com os mesmos propósitos, que pensa com os mesmos objetivos, tem as mesmas condições espirituais, embora espíritos distintos, que tenham cabeças e formas diferentes de pensar. Mas isso nos dá a ideia de que, para chegar lá, é preciso conviver. O próprio Livro dos Espíritos menciona que nós somos um ser social, um ser gregário, que depende, né, dessa inter-relação. Mas a gente pega, por exemplo, esse processo de evolução e queremos, obviamente, chegar lá, nesse processo em que nos tornamos melhores, avançamos nesse aspecto espiritual, e quando começamos assim, a imaginar, lembrei muito de uma frase de Walt Disney que falava, né, eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor. De alguma forma, nós ainda aqui, nesse mundo, temos essa perspectiva de avançar, embora seja uma frase utilizada para as questões de desenvolvimento, estímulo a um trabalho melhor, a sermos mais, termos uma condição de trabalho melhor, lá, na perfeição, no impossível, no mais difícil, a concorrência é menor mesmo, porque poucos se aventuram ou se dedicam a chegar lá. E pensando nisso, trazendo para o aspecto espiritual, essa frase tem muito sentido, porque muito do que nós percebemos é que a maioria, todos nós de alguma forma, nos acomodamos no patamar em que estamos e não almejamos isso verdadeiramente. Não porque haja algum brilho ou sucesso ou grandes vitórias ou louros a serem entregues, mas porque certamente vai demandar um esforço, uma entrega, renúncia, encontro com a dor de maneira muito especial, e esses professores que passam pela existência terminam muitas vezes sendo desmotivadores na atual circunstância em que queremos apenas a tranquilidade, a serenidade, a paz e assim por diante. Então, essa concorrência lá no mundo, nas grandes esferas, certamente agora, já sabidamente é uma concorrência consigo mesmo. Uma avaliação muito pessoal daquilo que estou fazendo. Quando Santo Agostinho, que já mencionamos aqui, em vida, escreveu, né, o seu livro do livre-arbítrio, quando ele mencionou, explicou sobre o livre-arbítrio, ele falava muito, né, dessa questão da escolha das provas que estão lá no Livro dos Espíritos, mas certamente ele combatia esse determinismo que nós muitas vezes nos entregamos. Tudo é assim porque, obviamente, Deus quis desse jeito. Nós sempre atribuímos muito a Deus querer as coisas, quando muitas das vezes nós fazemos opções e por uma lei perfeita, absolutamente perfeita, de causa e consequência, acabamos recebendo o fruto de nossa própria escolha, com a permissão divina, certamente, que entende naquela condição ser o melhor para o nosso processo educacional. Mas nós estamos muito ainda ligados, ou pelo menos dedicados, a observar os outros.
Essa travessia, e aí sim, entramos no aspecto que comentávamos há pouco, da necessidade, né, e do processo de crescimento espiritual também estar, de alguma forma, conectado com um processo solitário. Porque essa travessia é individual. Essa opção por querer ser melhor, ela não parte de maneira nenhuma de alguém que diz. Por isso, muitas vezes, até os pais mesmos vão ali tentando corrigir, como bem diz o Evangelho segundo o Espiritismo, como jardineiros que são, fazem a poda das ervas daninhas, cortam os galhos que precisam ser cortados, mas no final das contas, aquele espírito, ele vai avançar, ele vai evoluir, ele vai chegar, por exemplo, à fase adulta e vai ter as oportunidades de exercício do seu livre-arbítrio, mais ou menos amadurecido, em razão daquilo que ele já conseguiu compreender. Obviamente, os ensejos, a educação trazida, especialmente na infância, vai trazer forte aspecto. Mas certamente aquele espírito não vai mudar simplesmente porque a mãe quis, o pai quis, a vida o transformou. Ele vai resolver numa certa altura, com um nível de maturidade, assim fazendo. Observando. Então essa travessia solitária caminha muito para aquilo que Carl Gustav Jung, né, o famoso terapeuta, mencionava da chamada individuação, que é aquele momento em que nós descobrimos as nossas falhas, descobrimos os nossos erros, mas não nos autopunimos, não queremos, na verdade, não temos aquela sensação de que nós somos ruins ou somos imperfeitos e somos assim mesmo, não há o que fazer para mudar. Do contrário, a individuação leva muito a esse contexto, né, da transformação em que você descobre quem você é de verdade e reconhece os próprios erros e passa, obviamente, agora a tratá-los de uma maneira muito especial. Porque se, por exemplo, nós temos um filho que muito amamos, que tem os seus defeitos, os pais, obviamente, não são condizentes, não vão coadunar com os erros dos filhos, mas os compreende, os respeita. E, obviamente, passa a compreender as limitações com amor. Quem, obviamente, busca essa individuação também olha para si. Olha com respeito, olha com compreensão, olha com amor. E, no final das contas, termina agindo sem atacar as chamadas sombras, né, que o famoso terapeuta também menciona. Descobre as suas sombras, analisa-as, verifica-as sempre e começa a descobrir por que eu faço isso, por que eu ajo assim, por que eu penso assim, por que eu falo assim com as pessoas. Quando assim se descobre, conscientemente vai se facilitando também esse trabalho. Mas repetimos, esse é um trabalho solitário. Hoje nós ainda, para fugir desse trabalho solitário, observamos as outras pessoas. Observamos as formas como elas fazem, julgamos, criticamos e, curiosamente, nos esquecemos da palavra de Jesus, quando ali no Evangelho de João já mencionava, né? Vós julgais segundo a carne. E aí a gente pensa assim, então Jesus julga pelo Espírito. Jesus vai além, porque ele diz, vós julgais segundo a carne e eu a ninguém julgo. Vejamos a grandeza desse Espírito. Vós julgais segundo a carne. Sim, porque nós julgamos conforme o nosso entendimento atual. Vemos as pessoas conforme as nossas próprias imperfeições, inclusive. E quando as julgamos muitas vezes com veemência nas redes sociais, nos ambientes externos, ou veladamente também, né, em pequenas conversas, e nos esquecemos de que, na prática, o grande juiz, aquele que poderia julgar a todos nós, por ser absolutamente inocente, não julga. Não julga porque já descobriu que a sua atividade não é julgar o outro, mas sim observar a si mesmo, mesmo não tendo mais nenhum tipo de defeito a ser burilado, por assim dizer. Então, essa lição de solidão, Jesus nos mostra no decorrer de toda a sua experiência, quando vê os erros dos outros e não os abandona, continua auxiliando. Mas um ícone dessa experiência, sem dúvida alguma, é o momento do Calvário, que é quando Jesus, então, ali, no auge, né, da sua existência física, plena, material, como aqui esteve encarnado, vai ali conduzindo aquela cruz, sozinho, crucificado, e seria crucificado sem amigos por perto, salvo um ou outro que estava ali caminhando, uma ou outra mulher, um ou outro amigo, uma ou outra pessoa querida, mas a grande maioria o havia abandonado, estava, obviamente, de alguma forma, achando até legal aquele momento, curtindo aquele momento. E naquela situação surge uma figura interessante, porque os amigos partiram, mas surge, por exemplo, ali uma figura que merece um destaque, além de outros tantos, mas Cirineu. Simão Cirineu merece um destaque, porque aquela figura aparece para Jesus
ordenado por um soldado para poder auxiliar, e assim o vai, para poder ajudar, porque viram que Jesus estava realmente, materialmente, em dificuldades de fazer aquele processo caminhar na velocidade que se precisava, e eles sabiam que precisavam chegar ao Gólgota num certo intervalo de tempo, para dar tempo de realizar todo aquele trabalho, né, no tempo daquele povo. Então, naquela ocasião, quando o Cirineu se entrega, ele mesmo sozinho, mesmo agoniado, e posteriormente nós recebemos, inclusive, né, assim, por bondade divina, obviamente, ainda uma poesia linda trazida ao seio espírita que nos menciona que, embora estivesse mesmo numa situação difícil, pessoalmente falando, o que não vem no relato bíblico trazido no Evangelho, obviamente nós vemos ali a grandeza de que, obviamente, aquele ser serviu a Jesus mesmo no momento da dificuldade, fazendo-nos um convite a pensarmos que muitas vezes sozinhos na resolução dos nossos problemas, nós queremos sempre amparo, socorro. Mas muitas vezes nós podemos auxiliar, aproveitar a oportunidade para o auxílio, servindo a Jesus de alguma forma como o Cirineu o fez. Diz assim a palavra da nossa poetisa Dolores quando diz: o Senhor carregava a cruz dificilmente, a sentença cruel afinal se cumpria. Liberto Barrabás, Jesus no mesmo dia era levado à morte ante a ironia do fanatismo deprimente. Brados, altercações, zombaria, algazarra, o excelso benfeitor no lenho a que se agarra, curva-se de fadiga, arrasta-se, tressua, escutando em silêncio os palavrões da rua. O cortejo prossegue. O Cristo, passo em passo, por um momento só, exânime, fraqueja. Ajoelha-se e cai. Vencido de cansaço, o povo exige a marcha. Excede-se, pragueja. Nisso, um campônio vem da gleba com que lidava. É Simão de Cirene, homem simples e forte. Um meirinho lhe pede apoio na subida. Deve prestar auxílio ao condenado à morte. Como, Senhor, não posso, exclama o interpelado. Tenho pressa. No entanto, o funcionário insano grita-lhe em rosto. Cão obedece ao chamado e mostra-lhe arrebenque a gesto desumano. Casado, o lavrador atende e silencia. Toma parte da cruz sobre o ombro robusto. Fita o mestre cansado e o suor que lhe cobria. A turba escala o monte e alcança o topo a custo. Contemplando Jesus, por fim, deposto o lenho, diz-lhe Simão: Senhor, achava-me apressado. A filha cega e muda é o tesouro que eu tenho. Não queria ferir-te o peito atribulado. Perdoa se te aleguei a urgência em que me via. É o coração de pai que falava a chorar. Sei que estás inocente, ampara-me, alivia-me. A dor que me avassala e me atormenta o lar. Jesus endereçou-lhe então um aceno de ternura. Em meio à multidão, apupado sozinho, e acentuou: Simão, guarda a fé que te apura. Todo o bem que se faz é uma luz no caminho. O Cirineu, de volta à sua casa, acha enorme surpresa. Fala-lhe a filha: ó pai, uma luz veio a mim. Agora vejo e falo. Acabou-se a tristeza. Tenho a impressão de que a terra é um formoso jardim. Simão chora, lembrando a cruz que traz na mente, e reconhece o bem por divino troféu, que mesmo praticado involuntariamente, é uma força atraindo a intercessão do céu. As palavras de Maria Dolores nos mostram que esse Cirineu, mesmo sozinho, na leitura, que não consegue chegar à grandeza e o esplendor daquele momento, nos demonstra com clareza que o Mestre, de alguma maneira, naquele instante da crucificação, lúcido estava. E enquanto muita gente interpreta aquilo como choro, tristeza, agonia, um instante de tristeza, Jesus, na verdade, nos mostra o roteiro, o verdadeiro roteiro da maturação espiritual. Porque o que se percebe com clareza é que esse é um grande símbolo
da maturidade espiritual e que no auge de toda essa grandeza, desse engrandecimento que nós todos vamos passar, numa certa altura, iremos sim enfrentar a zombaria, iremos enfrentar o abandono, iremos enfrentar a solidão, iremos trazer conosco a dor. E alguém vai dizer, mas puxa vida, será que é esse o objetivo único do cristianismo, levar-nos a essa dor intensa? Jesus, quando o fez na mais absoluta e plena consciência de que o fazia por amor. Não havia esse sentimento de sofrimento e castigo, até porque era um espírito de sacrifício, daquele que se entrega pelo outro. E aí diz Emmanuel, né, que o cristão sem espírito de sacrifício é a lâmpada morta no santuário do Evangelho. Nós, por enquanto, ainda somos pequeninas lâmpadas, mas certamente nos tornaremos um dia ainda esses grandes lumieiros. E quando assim nos tornarmos, basta que vejamos a vida de tantos que deram a vida pela humanidade. Citei alguns aqui no início, citaria outros tantos. Teresa de Ávila, que tanto sofreu. Gandhi, como mencionamos agora, que tanto sofreu. E outros tantos anônimos que em vida dedicaram sua existência à realização de um plano maior, certamente acabaram sofrendo também nos percalços da vida, por esses momentos, pelas durezas. Então já falamos aqui do símbolo do nascimento, já falamos do símbolo de Jesus, das viagens que Jesus fez, mas certamente o da crucificação é um símbolo muito forte, porque ele mostra todo um processo evolutivo e ao final, quando entendemos que chegamos no grande auge, na grande mudança, na grande transformação, estaremos sim numa condição como essa. Porque, embora com dor, segundo Hermance Dufault, no livro O Prazer de Viver, ela menciona que, embora com dor, logo a seguir vem a liberdade. Embora com dor, logo a seguir vem a liberdade. E essa certeza de que certamente na vida em que levamos hoje, com complicações, com dificuldades, com problemas, todas elas, essa caminhada é uma caminhada de todos nós. É uma caminhada que é intransferível, cada um vai realizar no seu tempo e na sua passada. A grande pergunta é, qual velocidade estamos imprimindo? Com qual desejo estamos efetivamente fazendo? Jesus estava no momento de ser crucificado e sofria. Mas não o sofrimento que nós imaginamos. É como, por exemplo, a mãe, que muitas vezes tem um filho à beira de uma internação, seja por quaisquer motivos. Ela gostaria muito de ter o filho ali perto de si, mas ela sabe que precisa levar este filho para a internação e o coloca então em uma clínica. Naquela situação, por certo, não era vontade, não era assim que gostaria. Jesus, claro, não queria que assim o fosse. Tanto que ainda recorda-se, né, as palavras do Antigo Testamento mencionando, né, afasta de mim esse cálice, Pai, mas que seja feita a tua vontade. Afasta de mim? É claro que eu não queria que essas pessoas passassem por isso. Pai, perdoa-as, pois não sabem o que fazem. Porque se soubessem de verdade, se estivessem fazendo como Santo Agostinho, uma análise todos os dias do mal que estão fazendo a si e ao outro, não estariam fazendo a Jesus e a história teria sido outra. Mas nessa condição, ainda hoje, nós apegados a julgamentos, a críticas, a observar o outro e não nos observarmos, terminamos no final das contas com medo, talvez, dessa solidão a qual vamos nos aproximar à medida que começamos a caminhar um pouco melhor. Conforme o próprio Jesus já dizia, né? Haverá separação de pais e filhos, esposo e esposa, não a separação material, mas haverá um momento em que Jesus vai vir mesmo para promover essa separação, porque os que já começam a caminhar, a trilhar no bem, no amor, na transformação de si mesmo, de avaliar os seus próprios defeitos com verdade e começam a mudar no dia a dia, abrindo mão muitas vezes dos excessos, dos prêmios, dos grandes shows exteriores, essas pessoas vão se apartar da grande massa, a qual nós ainda estamos muito apegados, muito grudados, para começarem a caminhar de uma forma diferente. Por isso e não por outra razão, Emmanuel, numa das mais belas mensagens trazidas no livro Fonte Viva, denominada Solidão, e que me permitam aqui destacar alguns trechos dessa mensagem, para que nós possamos pensar e refletir com carinho na forma, como o benfeitor avaliava essa circunstância, reforçando tudo isso que já hoje mencionamos aqui. Então, na mensagem Solidão, Emmanuel começa a destacar o início e traz-nos a seguinte frase: à medida que te elevas monte acima no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos
e incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Pronto. Emmanuel então identifica o início das coisas. Aquela hora em que nós efetivamente começamos a mudar e começamos a perceber, sensíveis a essas mudanças, que algo tem que ser diferente, não pode ser como era mais. As nossas conversas não podem ser como eram antes. As nossas críticas não podem ser como eram antes. A maneira como julgamos as pessoas não pode ser como era antes. A forma como falamos, reagimos, não poderia mais ser como era antes. Nós já identificamos e começamos a tentar diferente. Nessa hora, fica a pergunta: onde estão aqueles que caminham conosco e partilham dessas mesmas sensações, sentimentos e formas de reagir ruins? Acabam nos abandonando, nos criticando, acabam colocando aqueles que já avançaram nesse sentido num patamar diferente, não de melhoria, mas de crítica. Por que ser assim? Qual a vantagem? Qual o objetivo? Era muito melhor continuar fazendo como era antes. Então, nessa hora, haverá sim uma sensação de o início de uma sensação de solidão, que é preciso avaliar. Solidão por qual motivo? Estou caminhando nesse instante por melhoria? Ou porque, obviamente, eu optei pelo caminho do isolamento? Se nesse sentido for para melhoria, então vem Emmanuel reforçando esse convite, dizendo-nos: essas pessoas ficaram no vale. Aquelas que querem ainda amarrar o processo evolutivo de todos nós, de cada um de nós. Ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que se lhe descortine à frente. Então, de alguma forma, nós ainda nos encantamos com as coisas do mundo. Aparece um prêmio, queremos. Aparece uma oportunidade, por exemplo, de um grande evento, queremos. Queremos tudo aquilo que, de alguma forma, como bem disse Emmanuel, a borboleta que vai para a luz e não percebe que, no final das contas, a luz pode queimá-la de alguma forma. Porque queremos tudo no primeiro momento. Somos como naquele velho experimento, né, que é tão narrado nas questões que envolvem aí educação, criança e, obviamente, compreensão, ansiedades, né, de toda maneira. Todos já devem ter escutado falar daquele experimento, né, em que você entrega um pequeno doce, um pequeno chocolate a uma criança e diz a ela: você pode comer agora. Ou, se você aguardar um tempo, daqui X tempo, eu voltarei e trarei um grande chocolate, uma grande barra de chocolate. E muitas das crianças no experimento realizado comeram aquele chocolate que já estava à mão, estava pronto, abrindo mão de um bem maior, de algo maior. Quantas vezes não fazemos isso nas nossas experiências diárias? Em relação especialmente à questão do espírito, que postergamos e não queremos envolver-nos nesse aspecto. Então, nesse sentido, Emmanuel menciona, esses permanecem ali com os pequenos prêmios de ordem material e até mesmo de ordem espiritual, muitas vezes fazendo pequenas coisas como se fosse um grande trabalho voluntário, assistencial, esquecendo-se de que não basta simplesmente a entrega do pão, a entrega da roupa, do bem, mas obviamente a transformação. O que se fez para dentro com essa transformação? Quando se diz que não basta ir 20, 30 anos frequentar uma reunião pública, um grupo mediúnico, porque no final das contas, a grande questão é o que houve de mudança? Houve transformação ou continua se alinhando ou participando das mesmas conversas, dos mesmos grupos, mesmo tendo esse tempo todo de experiência? Então, a Emmanuel menciona que ficaram lá. Nós começamos a caminhar. Mas sozinho, não dá vontade, eu não quero estar com elas de novo. Sim, nós vamos querer estar com elas de novo. Mas aí, como bem dizia já, né, Abigail, a Paulo de Tarso, no livro Paulo e Estevão, né, uma das passagens mais lindas, quando ela menciona, né, entre as 4 palavras que vão destacar-se naquele aspecto, né, ama, trabalha, espera e perdoa, é a hora de esperar. E quem espera, obviamente já dito, né, que sempre alcança, esse espera acaba visualizando a verdade que já se caminhou. E é por isso que, no final das contas, Emmanuel então traz o consolo a esse grupo que está nessa prática, dizendo-nos: choras, indagas e sofre. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? Então, nessa hora, é aquele momento em que nós caminhamos, vemos pessoas muito amadas que não caminham juntas, mas que certamente vão ter o seu tempo e que contam conosco para que, na hora que estiverem prontas, nós possamos dar a mão, como numa corrida, àquele que cai e aquele que está, na verdade, ali, muito mais do que para a sua própria vitória,
conviver, ele vai levantar o outro, vai auxiliar, vai chamar o socorro, vai prestar o auxílio necessário. Então, qual o nascimento não é doloroso? Quero mudar, quero transformar. Será doloroso. Mas quantos de nós será hoje que, chamados a mudar com alguma dor, estaremos dispostos? Provavelmente diremos, não, eu quero uma mudança sem dor, sem complicação, sem dificuldade. E nós sabemos que isso é impossível em qualquer aspecto. Comecemos, por exemplo, uma dieta. Não vai dar certo. Vai ter uma hora que vai exigir de nós um sacrifício, um esforço maior. Comecemos a fazer um exercício físico, vai exigir um esforço maior. Comecemos a adotar uma nova atividade, seja ela qual seja, né, no aspecto aí de uma virtual ou obviamente presencial, vai tomar tempo, dedicação, vai causar algum tipo de impacto. Então, obviamente, a mudança espiritual não poderia ser diferente. E Emmanuel vai mencionando de forma lindíssima os exemplos, mencionando, entre outros tantos, né? A ave que precisa romper a casca do ovo, a semente que precisa transformar-se, obviamente, internamente, para que possa transformar-se na árvore. Ou o trigo que precisa ser amassado, obviamente, para poder converter-se no pão. A madeira que precisa ser serrada, cortada, ou seja, algum tipo de dor para que possa tornar-se uma cama ou uma mesa para nossa utilização. Então assim o é. Com todos os aspectos materiais, com nós também, conosco, espíritos, também passa no mesmo formato. Então essa solidão, né, quando a gente começa a entregar e descobre, então, começa a se analisar e entra nesse espírito que caminhamos um pouco além ou um pouco avante, esse sentimento de solidão não pode ser simplesmente um espírito que vai nos trazer tristeza. A forma e a melhor maneira de adotar ou viver isso não é outra senão servindo. E aí é aquela hora que a solidão nos permite o serviço. Esse serviço gera, na verdade, essa grandeza. E aí é quando nós nos tornamos grandes. E vemos esses espíritos que assim o fizeram nessa existência. Emmanuel ainda reforça, né, nessa mesma mensagem, a beleza, por exemplo, do sol, que sozinho ilumina tudo isso daí, envia calor para tudo mais. Então, quando a dor nos acerta, ou quando as experiências da vida nos acertam, nós nos isolamos de alguma forma, que começamos a caminhar, entendendo a proposta que estamos ali, aprendendo, sendo diferentes, nós já não temos mais receio dessa dor. Nós não temos mais receio da solidão, porque agora é dada a oportunidade de nós, nos enxergando melhor, enxergarmos o outro também melhor. Sem os velhos preconceitos, sem as velhas críticas, sem a velha vontade de querer, na verdade, ir à forra, discutir, brigar, maltratar. E aí nós nos lembramos de Jesus. Nessa hora nós nos lembramos de Jesus que carregou a cruz sozinho por longa parte do tempo. De alguma forma queremos até ser Cirineu. Puxa, eu queria tanto ter ajudado Jesus, mas talvez naquela época eu ainda estivesse até, quiçá, atirando pedras em Jesus. Hoje, talvez muitos de nós gostaria de ter a chance de ajudar Jesus a escalar aquele monte, levar aquilo ali. Lembrando sempre que Jesus passou boa parte de sua experiência sozinho. Sozinho em que sentido? Sempre tentando fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem, e via os seus apóstolos, na verdade, em dificuldade de fazer o bem até entre si mesmos. E naquela condição, lembrando desses então, de cada um desses que já tem um pouquinho de consciência sobre as necessidades de transformação, de mudança, esses voltam para então auxiliar aqueles que precisam de amparo. É quando nós vemos, por exemplo, Siddhartha Gautama, que obviamente deixou um grande legado aos seus, outros tantos homens e mulheres que fizeram tanto bem e construíram neste mundo, voltando de alguma forma para ajudar. Nós vemos ilustres desconhecidos como Alcione, trazida por Emmanuel no seu livro Há 2000 anos, Renúncia, quando ali ele menciona, né, uma reencarnação de um ser que sequer precisava nascer e veio então, porque já tinha plena consciência. E lá na sua solidão, aceitou então o encalço de vir aqui auxiliar e tratar daqueles que ainda estavam ali perdidos, né, sem essa consciência. E entre outros tantos exemplos, Félix, no livro Sexo e Destino, que André Luiz narra um espírito responsável por toda uma grande confusão, e depois, quando se dispôs a tornar-se uma pessoa diferente, estuda-se, analisa-se, trabalha constantemente e, no final das contas, é o grande responsável, no final de tudo, para tentar resgatar aquelas pessoas. Então, o espírito que já começa a caminhar nesse aspecto de solidão íntima, ele começa também a se enxergar e visualizar os outros. E aí, se ainda sente
um mal-estar de alguma forma por estar sozinho, aí fica aqui para nós um recado final. Porque no final das contas, se nós imaginarmos ser possível ficar sozinhos, a própria doutrina consoladora nos traz ali na questão 495, que fala dos anjos guardiães, traz-nos um bálsamo, quando menciona com lucidez absurda, tanto na pergunta de Kardec quanto na resposta dos espíritos, aquilo que efetivamente nós precisamos entender. Que se de fato, quando começamos a caminhar, trilhamos esses passos sozinhos, sem medo algum, porque no final das contas estamos caminhando à semelhança de Jesus. Caminhamos juntos com as pessoas, essa é a primeira etapa. Quando começamos a nos destacar do grupamento, querendo ser melhor, certamente um pouco de dor, a solidão vão nos tomar conta, mas a gente não vai encarar isso como um mal. Até porque a pergunta, como disse no 495 do Livro dos Espíritos, nos indica verdadeiramente o consolo que nós temos. Kardec pergunta aos espíritos se eventualmente os anjos que nos guardam, os espíritos protetores que estão nos orientando sempre, se nós podemos os abandonar ou eles nos abandonam. E depois de descrever, obviamente, os afastamentos que nós operamos por questões nossas, da forma como estamos agindo, esquecendo de prestar atenção nas palavras, nos ensinos e tudo mais, uma frase dentro dessa resposta nos mostra, obviamente, em que pé estamos em termos de acolhida com Deus. Lembrando, por exemplo, de André Luiz, que caminhava e vagava sozinho nas regiões umbralinas, entendendo-se perdido e abandonado, não imaginava que sua mãe, Clarencio e outros tantos enviados estivessem sempre próximos, conectados, esperando a hora certa para que ele então se sentisse apto a essa caminhada. Diz-nos assim o trecho da questão da pergunta 495. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Nem no cárcere, nem na solidão, nem em lugar nenhum, nós nunca estaremos sozinhos. O sentimento aqui narrado de que partimos da necessidade coletiva de estarmos juntos nos auxiliando, quando começamos a nos apartar num processo evolutivo mais delicado, mais dedicado, efetivamente sentimos esse aspecto de solidão, porque nos percebemos diferentes dos demais, do grupo, que já não fazemos mais ou não queremos mais fazer como fazíamos antes. Temos uma mudança no comportamento, nos pensamentos, nas reações, nos oportunizando coisas novas, aquele sentimento que muitas vezes sofremos porque não temos a companhia, às vezes até queremos trazer, mas como dissemos, cada um no seu tempo, na sua maratona. Voltamos então para ajudá-los e temos aquela sensação de que estamos sozinhos. Mas aí vem então a doutrina consoladora nos dizer: nunca, sob hipótese nenhuma, nunca estaremos sozinhos. Jesus, no alto do monte, quando rezava, chegando até a narrativa de Lucas de ter sangue em seu suor, ainda antes de ser preso naquela ocasião, vem então um anjo do céu, segundo a narrativa do evangelista, a abençoar Jesus. Nem Jesus estava sozinho, nenhum ser na criação está sozinho, porque Deus, nesse infinito e pleno, imenso amor, sempre há de nos entregar a sua própria companhia, a sua própria energia, o seu próprio amor. Que nós possamos estarmos hoje prontos para os enfrentamentos que a vida nos oferece, certos de que essa sensação de solidão, que muitas vezes nos virá, é fruto, é consequência do nosso caminhar, quando feito pelo bem, para o bem e para o amor. E que Deus, hora nenhuma, nos deixa andando sozinhos, mas sempre vai estar ali como o bom pastor que vai atrás das suas ovelhas e atrás de volta. Um forte abraço a todos, que Jesus possa nos iluminar e nos inspirar sempre nas reflexões necessárias a essa transformação pessoal de cada um. Fechemos nossos olhos e que possamos agradecer esse momento de oração. Agradeçamos por estarmos juntos, por estarmos em sintonia com seu amor, com sua bondade, com sua paz. Que
possamos, Senhor, estar sempre unidos em pensamento, buscando a nossa reforma íntima, a nossa melhoria interna e tranquilizar nossos corações, que nossas orações possam chegar a todos os trabalhadores da saúde, a todas as pessoas envolvidas nesse momento difícil de pandemia, que todos possam ser auxiliados pelos espíritos superiores, pelas energias positivas de luz de nossos amigos. Obrigado por tudo, Senhor. O Senhor possa estar sempre conosco, nos auxiliando e nos orientando. Que assim seja.